O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: A vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. Pois nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e outra será deixada. Portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Que estas palavras sirvam para o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Podemos ficar sentados. Meus prezados irmãos, aqui da comunidade São Francisco de Assis. Nós estamos iniciando hoje um calendário novo na igreja, na liturgia da igreja. O ano da igreja não começa como no ano letivo, dia 1º de janeiro. O ano da igreja começa com um fato que marcou toda a humanidade, que é o nascimento de Deus, feito humano, gente no meio de nós. Portanto, o calendário da igreja começa com o nascimento de Jesus no Natal, com a sua preparação. E hoje, o primeiro dia, o primeiro domingo da preparação para esse grande evento que marcou a humanidade. Tanto é assim que as nossas datas são marcadas a partir do nascimento de Jesus. Nós estamos no ano 2022, portanto, faz 2022 que nasceu o menino Jesus. Tem algumas pequenas variações no erro de umas datas, mas são insignificantes, na realidade, para nós hoje. O que aconteceu antes de Jesus, nós chamamos antes de Jesus, como a nossa primeira leitura do profeta Isaías, que foi escrita 700 a 800 anos antes de Cristo. Nós estamos 2022 anos depois desse evento importante. E a igreja nos coloca como preparação 4 domingos. Chamamos 4 domingos do Advento, representados também por 4 sinais, que são as 4 velas que vêm chegando e a luz vai iluminando. 2 leituras nossas hoje falam dessa luz, nós vamos explicar daqui a pouco. E essa luz vai desembocar então na grande luz, que é Jesus, que é simbolizado hoje por termos o batismo. Temos então aceso também o círio pascal, que representa o próprio Jesus Cristo, a vela grande, né, que ilumina não apenas aonde cada um está, mas ilumina hoje a todo o universo, o projeto dele para iluminar todo o universo e a todos. A igreja tem dentro da sua liturgia 2 vindas de Jesus. A primeira vinda de Jesus é que nós estamos iniciando agora, nos preparando para a primeira vinda de Jesus, que é quando ele, o Deus, se fez homem, se encarnou e se tornou humano.
É importante essa palavra humano, não tanto homem, né, porque isso pode dar outras interpretações, mas se tornou humano porque o mundo inteiro, todo ser humano, então, inclui-se dentro desse humano que é Jesus. Seja ele homem, seja mulher, seja jovem, seja adulto, seja criança, seja negro, seja branco, seja chinês, seja japonês, seja que for, é o ser humano. Por isso que Jesus veio para iluminar a todos os seres humanos. Então essa é a primeira vinda de Jesus. Mas domingo retrasado, não passado nós celebramos a festa de Cristo Rei, mas antes da festa de Cristo Rei nós celebramos a segunda vinda de Jesus, que ele vai aparecer, inclusive com as palavras usadas na nossa leitura, de onde também é tirada a leitura de hoje, é a vinda do Filho do Homem, principalmente como juiz, aquele que julga os vivos e os mortos. Quer dizer, os vivos, os que são os justos, e os mortos, os que são os injustos, que aparece também na nossa primeira leitura. Mas agora nós estamos nos preparando para tentar descobrir, então, aonde é que está esse humano Jesus. Aonde que nós encontramos ele. A nossa leitura do Evangelho, ela fala palavras que nos deixa assim, vigilantes, em alerta, olhando, observando, para descobrir aonde é que nasce esse menino, e que ele vem nascendo constantemente. Numa das leituras ao redor de Natal, a igreja nos apresenta, portanto, até os reis magos, que vêm de longe, atrás, iluminados do sinal da estrela, e vêm de longe para tentar descobrir aonde é que nasceu, que eles chamavam o rei dos judeus. Pensavam que como rei, que ele ia nascer no palácio, mas não foi no palácio que nasceu. Aí eles saíram do palácio e ainda procura para descobrir aonde que eles encontraram. Eles encontraram numa manjedoura. Isso nós vamos refletir no Natal. E o sinal que os anjos anunciaram aos pastores foi exatamente esse: vocês encontrarão um recém-nascido envolto em faixas numa manjedoura. Quer dizer, o humano Deus, o Deus que se tornou humano, se tornou gente no meio de nós, que vai ser a nossa grande luz, é um igual a vocês. Nasce igual a nasceu qualquer um dos seus filhos que vocês têm. Igual que você nasceu, que eu nasci, igual a todos nós que nós nascemos. Agora precisamos descobrir onde está. Qual é o projeto desse homem novo que nasceu, desse ser novo, desse humano novo que nasceu? E então o alerta que existe no nosso Evangelho é exatamente agora para descobrir quem é, onde está, aonde é que ele marca a sua presença. E a igreja nos colocou aqui a primeira leitura do profeta Isaías, 700 a 800 anos antes de Jesus nascer, antes de Cristo. Aonde o profeta, lógico, o profeta que é enviado por Deus, ele tem o projeto de Deus um pouco na sua cabeça e vai vislumbrar algo diferente do que está vivendo. Porque o que ele está vivendo é uma guerra. É um povo que briga com outro povo. É um povo que humilha outro povo. É um povo que, com as armas mais potentes, eles conseguem subjugar outros. E o profeta Isaías, isso não pode ser de Deus. Porque mais tarde o próprio Jesus Cristo, mas já aparece traços fortes no Antigo Testamento, Jesus vai nos confirmar que todo ser humano, seja ele judeu, seja ele grego, seja ele da Babilônia, da Assíria, do Egito, seja que for, todos fomos criados pelo mesmo Criador. Todos somos frutos da terra, nascemos da terra, talvez da mulher, talvez do homem, mas nascemos todos da terra. Somos pó, para a qual, como na quarta-feira de cinza, também vamos voltar ao pó.
Mas Jesus nos deu, lógico, uma nova esperança. Então, o profeta Isaías ele está vislumbrando longe como bom seria se em vez dessas armas aqui, eles transformarão suas espadas em arados. Que bom seria que em vez de você ter arma na mão para matar o outro, você terá o arado para produzir pão para todo mundo. Essa é a visão que ele está tendo, que ele deseja. Nos novos céus e nas novas terras. E aí ele visualiza mais coisas. Que bom que seria que eles transformarão as suas lanças. Naquele tempo não tinha revólver, tinha lança daquele tempo. Transformarão as suas lanças em foice para cortar o trigo e fazer o pão e alimentar os filhos de todos, e não apenas de privilegiados ou de alguns. Esse tempo Isaías está vislumbrando bem de longe, mas esse tempo se realizou nesse que nós estamos aguardando, esperando, que nós precisamos vigiar para descobrir o verdadeiro Messias. Porque, como disse a leitura, dentro do contexto nosso, dessa leitura que foi tirada do Evangelho, um pouquinho antes, vai aparecer falsos messias, que vão lhe enganar, cuidado, vai aparecer outro que diz, eu sou o Cristo, eu sou o Messias, e não acreditam neles, são falsos, são enganosos, cuidado. Vigiai, portanto. Vigiai. E a primeira leitura do profeta Isaías, ela termina, vinde todos à casa de Jacó. Ele imaginou Jerusalém, que fala na primeira parte, o monte de Jerusalém está escrito num monte alto, está construído lá o templo em cima de um monte mais alto que tinha na área. Então tudo acorre a Jerusalém. Assim como canta o Salmo, que alegria quando vi que me disseram, vamos à casa do Senhor, porque ela está lá no Monte Sião, em Jerusalém, construída. Que era para ser o símbolo da paz. Que era para ser o símbolo onde todos os povos do mundo todo, na imaginação de Isaías, eles vão acorrer, porque é de lá que sai a fraternidade, de lá que sai a palavra de Deus verdadeira, que nos traz, e a paz que ele menciona aqui na leitura, e na segunda leitura vai aparecer mais. Vinde todos à casa de Jacó, que está lá no Monte Sião, e deixemo-nos guiar pela luz do Senhor. Isso nunca aconteceu no Antigo Testamento, porque o próprio povo de Israel queria ser como os outros povos e brigava para ser maior e superior aos outros, iniciando principalmente pelo tempo de Davi, depois Salomão, e aí em diante um desastre grande envolvido todos os reis em guerras com os vizinhos. Mas não deixava de existir esse anseio do profeta Isaías e de outros profetas. Todos precisamos buscar a viver em paz. E aí quem vai nos trazer concretamente como é que podemos viver de fato em paz uns com os outros, que é a definição do reino de Deus para São Marcos, exatamente esse que nós estamos aguardando, que é Jesus. E aí Jesus nasceu, e aí nós temos a reflexão aqui de São Paulo aos Romanos, onde ele vai nos ensinar, dizer, vós sabeis em que tempo estamos, pois já é hora de despertar, precisamos acordar para a vida, acordar para ver uma realidade nova, acordar para construir uma realidade nova. Com efeito, como consequência, portanto, agora a salvação está mais perto de nós do que quando nós abraçamos a fé. Isso mostra um crescimento, assim como toda a nossa vida. Nós vamos aderir, por exemplo, como hoje nós temos batizado, vai aderir, mas vai crescer depois na fé. E quanto mais tempo passa na comunidade participando, a fé ela vai crescer, vai amadurecer mais. Isso é o processo também da vida. A noite já vai adiantada e o dia vem chegando, tudo simbólico.
Aqui a noite significa a escuridão, significa as maldades, significa o mal, significa a destruição. Mas ela já vai terminando, porque o dia que é representado pelo projeto de Jesus, do amor e da fraternidade, está chegando. A justiça que nós organizamos e que nos envolvemos, ela vai abafando as coisas erradas, as injustiças, as maldades, que é representado pela noite. E o dia vem dando claridade, vem dando amor, fraternidade. Portanto, despojemo-nos das ações das trevas. As ações das trevas são a guerra, a maldade. É o ódio, é a vingança, é querer ter arma para matar o outro. Nós estamos presenciando hoje no Brasil uma situação, quem acompanha o que está acontecendo, muito triste, onde pessoas se acham no direito de querer ser mais que os outros e querer abusar dos outros, usando arma, matando os outros para se achar que é eles que mandam e desmandam. Vários fatos nós estamos presenciando no Brasil por causa desse uso de armas. Que quem quer comprar arma, com certeza tem na sua cabeça uma intenção. A intenção, no mínimo, além no interior, podia até se justificar, se defender, mas em outros lugares é para tentar se prevalecer, se manter forte, eliminando e machucando os outros. Algo que está se proliferando. Vamos acompanhar. Essas são as trevas. Quem acha que é cristão, foi batizado na igreja como cristão para assumir o projeto de Jesus e tem essa intenção de machucar, de ser superior e de pisar no seu irmão, não tem nada de cristianismo. É da boca para fora. Agora, quem é cristão, ele sabe o que deve fazer. Então, a noite já vai adiantada, quer dizer, a escuridão já vai acabando, a maldade já vai acabando, porque o projeto de Jesus vem sendo instalado, o dia vem chegando. Portanto, despojemo-nos das ações das trevas e vistamos o vestimento, as armas da luz. As armas da luz, que são a fraternidade, que são a compaixão, que são o perdão, que são a ajuda mútua, que são a solidariedade, que são olhando para o outro, ver nele a presença do próprio Deus. O irmão meu, seja que for, de que raça que for, essas são as armas, vistamos as armas da luz. Algo que na nossa primeira leitura ele terminou com essa: vinde todos à casa de Jacó e deixemo-nos guiar pela luz do Senhor. Paulo está escrevendo após a luz ter nascido, Jesus ter nascido e ter trazido esse projeto dele de amor, fraternidade para vivermos em paz. E aí coloca algumas coisas bem concretas. Procedamos honestamente, como em pleno dia, quer dizer, nós fazemos as coisas às claras, sem enganar os outros, sem iludir os outros, na sinceridade, né? Como diz na bem-aventurança, felizes os puros de coração, sinceros. Então, procedamos honestamente, como em pleno dia. Nada de glutonerias e bebedeiras, nem de orgias sexuais e imoralidades, nem de brigas e rivalidades. Pelo contrário, revestivos do Senhor Jesus Cristo. Vamos nos vestir das armas da luz. E no final, revestivos do Senhor Jesus Cristo. Ele que é a arma da luz. Ele que tem o projeto que nos ensina como nós podemos viver de fato entre todos os seres humanos e criar um mundo novo. Por isso, terminando com o Evangelho, precisamos estar atentos. Você vê que na leitura do Evangelho, ela diz, no tempo de Noé, Noé pregava tanto que eles estão errados, que precisam se converter, mas ninguém o via. Foram vivendo as suas vidas, casando, dando-se em casamento, né? E não perceberam. E enquanto Noé, não sei quanto tempo demorou, vai construindo a arca. E aí ninguém ligou, Noé entrou na arca, quando menos perceberam,
Pronto, grande chuva, tudo foi destruído. Não vigiaram. Não aceitaram a palavra que vem de Deus para mudar de vida. Depois ele disse, 2 homens estão trabalhando no campo, um é tirado e outro fica. 2 mulheres estão moendo no moinho, uma mulher é tirada e outra fica. Por quê? Porque não vigia. Quem vigia fica. Quem vigia percebe o perigo. Quem vigia se prepara. E toma providências. Veja bem quanta gente nos perdemos por causa dessa pandemia que passamos, que infelizmente está voltando. E quanta gente, exatamente por não vigiar, ou por se achar que tem saúde demais, né? Eu não preciso, não usa máscara, não toma as devidas providências, e quanta gente de familiares nossos, conhecidos nossos, bem de perto de nós, com 40, 50, foram embora. Porque a pessoa, até na mesma família, nasce na mesma família, porque um dos filhos morre aos 40 anos e o outro atura até 90. É vigiar. Vigiar a vida. Hoje nós estamos vivendo num mundo muito difícil, mais difícil do que quando eu nasci, com certeza. Não tinha tanto perigo que tem hoje. Inclusive para as gerações novas, é um desafio muito grande os pais ter filhos, para tomar conta e para vigiar. Vigiar 24 horas por dia, assim como a mãe faz quando nasce a criança. O marido dorme e acorda sossegado de manhã, enquanto a mãe, qualquer barulho que ela escuta, à noite ela levanta para ver se a criança está precisando de alguma coisa. Vigia. E teve casos que a mãe não vigiou, ficou dormindo e a criança foi amassada e morreu. Asfixiada e morreu. Vigiar. Esse vigiar é estar atento. A frase que ele usa aqui, e eles nada perceberam. Mas estava acontecendo o perigo, mas eles nada perceberam. Foram pegados de imprevisto. Diz assim. No 42 ele vai repetir. Portanto, quando fala de 2 homens e 2 mulheres, portanto, ficai atentos. Porque facilmente, num triz assim, você perde a vida. Casos, não conhecemos, mas como aconteceu? Não acredito, até hoje, não aceito isso, não acredito. Já foi enterrado. Vigiar. Aonde é que está a vida? Aonde é que estão os perigos que nós precisamos tomar consciência e tomar conta para nos prevenir contra esses perigos de todo tipo, porque o Evangelho, ele fala da vida real, concreta. Ele não fala de um imaginário, como muitos pensam, né? O céu imaginário, não. É a vida concreta. Jesus se encarnou, se tornou humano, exatamente para nos mostrar que esse humano que acontece o reino de Deus, é nessa humanidade que precisamos construir a fraternidade e a paz. É nessa humanidade que nós precisamos nos desarmar e transformar as forças nossas, em vez de destruir o outro, para ajudar a crescer. Por isso, na leitura que segue aqui do Evangelho, após o versículo 44, ele vai dizer, interessante, qual é o empregado fiel e prudente? O empregado fiel e prudente é aquele que o Senhor colocou como responsável pelos outros empregados para dar comida a eles na hora certa. E aí diz, feliz o empregado cujo Senhor o encontrar fazendo assim quando voltar. O tema nosso, Jesus vai voltar. Feliz o empregado que quando o Senhor voltar, o encontrar servindo os irmãos. Dar comida. Esse é o empregado bom, é fiel. O outro empregado que quando diz, está demorando, então ele se envolve em tanta coisa, bebedeira, se aliena, não sabe, quanto menos percebe, o Senhor voltou e acabou. Condenação, perdeu. Por isso que na nossa leitura, logo aqui, agora, depois no capítulo 25, nós estamos perto do final, ele vai colocar aquelas 3 parábolas muito importantes.
Quem vigiou e quem não vigiou. Quem vigiou entrou, quem não vigiou perdeu, ficou fora. As 10 virgens, 5 vigiaram, 5 não vigiaram, eram imprudentes, ficaram fora. Os 5 que vigiaram, esperaram, se prepararam, de olhos abertos, apesar que estavam dormindo, mas de olhos abertos, quando escutaram qualquer barulho, levantaram, entraram na festa do banquete. Os que recebeu os talentos, dobrou, foi elogiado. Os que recebeu um talento, escondeu por medo, perdeu. E o julgamento final que nós vamos ler daqui um ano na festa de Cristo Rei. Os justos, quer dizer, aqueles que ajudaram uns aos outros, que viveram como irmãos, disse, entrem no reino do meu Pai. Enquanto os outros que não foram solidários, que não viveram como irmãos, que fizeram pouco caso de quem sofre, vocês, infelizmente, são injustos, malfeitores. Porque o seu irmão estava sofrendo, você nem ligou, nem ajudou. Até Jesus nem fala isso, né? Simplesmente diz o que não fez. Ele não menciona as maldades que podiam ter feito, mas apenas no que você não ajudou. Você é irmão, deixou o seu irmão sofrer, passar fome, morrer antes do tempo. Portanto, afastai-vos de mim, malfeitores. Esse é o julgamento. E esse julgamento, o segundo julgamento que nós celebramos na festa de Cristo Rei no domingo anterior, o julgamento que está acontecendo na história a todo momento. Não é um julgamento que vai acontecer como muitos criam na sua imaginação, lá no final, tudo. É o julgamento diante de Jesus crucificado, que perdoa todos os seus inimigos, como a leitura da semana passada, que perdoa todos os inimigos, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. As autoridades zombam de Jesus, os soldados zombam de Jesus, um dos ladrões zombam de Jesus, mas teve um que reconheceu: eu errei, nós merecemos estar aqui. E olha para Jesus e disse: lembre-se de mim quando estiveres no teu reino. Acordou. Vigiou agora, diante do que presenciou e diante daquilo que tinha ouvido sobre Jesus. Nós sabemos que Jesus não fez nada de mal, não merece estar aqui, nós merecemos, porque aprontamos mesmo. E aí diz, lembre-se de mim quando tiveres no seu reino. E Jesus diz, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Tudo o que ele fez, ao reconhecer, Deus perdoou. Isso para mostrar quem é o Deus que Jesus Cristo nos revelou. É aquele que quer nos o bem. E mesmo que no último instante da nossa vida, até como muitos, tem pessoas que não conseguem morrer. Nós tivemos a experiência, a pessoa vem dar a bênção para descansar, 98 anos, tudo, não tem doença nenhuma, não descansa. É porque precisa de uma palavra. Fique sossegado, Deus perdoa. E morre. Em paz, sossega. Fez a sua missão. Portanto, o tema nosso hoje, primeiro domingo, vamos vigiar. E é um domingo de esperança, mas não é esperança de ficar aguardando como é propagado por aí. É uma esperança como disse Paulo Freire, que ele conseguiu transmitir melhor, e termino com esta citação aqui, esperança no sentido de esperançar. E ele diz assim, é preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar, fica de braços cruzados esperando que as coisas vão cair do céu. Fica rezando, pensando que Deus vai fazer tudo. E aí o Paulo Freire diz, é esperança do verbo esperar, não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir, esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo, construir um mundo novo. Quem acredita verdadeiramente em Jesus
com certeza vai se unir com outros seus irmãos para construir um ambiente melhor, um mundo melhor para todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio